Vambora. Então, vamos começar a nossa caminhada hoje, vai ser bem divertida, bem legal. Espero que vocês estejam curtindo. Eu quero pedir desculpas também, porque essa semana, ontem especificamente, ontem a gente descobriu que o site deu um problema lá, estourou a área de buffer e estava dando timeout no acesso ao banco de dados. Então, peço desculpas a vocês, a gente deu um reset no banco lá e voltou a funcionar no final da manhã. Então, assim, peço desculpas porque realmente é complicado. Eu sei que isso é um pouco de transtorno. Mas espero que Só uma observação, Jackson. Estava funcionando durante a semana, porque eu vi durante a semana, tá? Legal, isso é bom. Eu reparei ontem cedo, porque eu quis fazer a aula bem cedo e aí realmente não estava funcionando. Mas depois que voltou, eu falei com o Fábio, porque eu não sabia, né, se era comigo. Aí ele acho que falou com vocês. Aí depois Isso. Isso é o que dá, viu? É assim, o pessoal que é de TI aí vai entender o que eu estou falando. A gente usar a MySQL é muito bacana. Usar um banco de dados open source é fantástico. Só que ele tem umas coisinhas assim que de vez em quando pegam a gente. Mas tudo bem, faz parte. Legal. Importante a gente começar e vamos começar a nossa caminhada. Vamos fazer nossa oração. Vamos pedir para o Senhor estar aqui. Heleninha, você aí como mãe, e eu faço você como Feliz Dia das Mães aí, em nome de todas as mães, você levaria a gente em oração, pedindo a Deus para nos abençoar? Helena. Helena sumiu. Então, tem alguma mãe que queira orar para começar a nossa aula hoje? Pedir uma voluntária. Pessoas? Tá todo mundo travado? Eu não sou mãe, senão eu orava, mas eu não sou mãe. Então, tudo bem, ore pelas mães. Você tem mãe, então tenho certeza que você tem mãe. Então, pode orar. Tá bom, eu vou orar então. Pai querido, nós queremos te louvar, te agradecer por essa oportunidade de estarmos juntos aqui nessa manhã para estudar a tua palavra. Pai, nós te louvamos também pela vida do Jackson, que está aqui conosco toda semana, para que ele possa, né, sempre nos trazer grandes reflexões sobre as escrituras, que edificam tanto a nossa vida, Pai. Te pedimos para que essa manhã, assim como as outras, que nós possamos sair daqui fortalecidos, preparados, Pai, para encarar esse mundo que a gente vive e que nós possamos ser realmente verdadeiros discípulos do Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Então, legal. A gente dividiu as aulas das Epístolas Paulinas em 3 blocos para ficar mais fácil da gente estudar. Então, o primeiro bloco é o bloco 1, que tem aquele que a gente viu semana passada, Romanos, Coríntios. Esse aqui é o bloco das epístolas de prisão, que são aquelas epístolas que Paulo escreveu quando ele estava aprisionado, principalmente né, em Roma, né, que ele estava sob... parte da prisão dele foi domiciliar, parte dele foi na masmorra, mas ele estava sempre aprisionado. E você imagina como é que era a prisão domiciliar? Paulo estava acorrentado, literalmente, ficava acorrentado com um soldado. Você imagina o que esse soldado deve ter ouvido de falar do evangelho, né? Porque ele deve ter evangelizado esse cara da hora que estava acordado até a hora que ia dormir, não tem jeito. E Paulo escreveu uma série de cartas que são essas que a gente está vendo. Eu vou dar um foco em cima da carta de Éfeso, que foi a que eu propus na aula para a gente dar uma conversada. Éfeso era uma das maiores cidades daquela época e tinha assim uma importância econômica muito grande para o Estado, né, para o Império Romano, porque era lá onde se concentravam grandes rotas comerciais. Resultado, você tem uma cidade riquíssima. E por isso mesmo eu brinquei com aquela na aula, perguntando assim: vocês conhecem uma cidade que é rica, uma igreja que é influente? E a gente ficou pensando, deve ser a igreja do Morumbi, né? Mas não é, a igreja de Éfeso. E
no livro de Apocalipse, né, a gente tem uma grande chamada de atenção a essa igreja. E essa chamada de atenção tem a ver com uma coisa que tem sido muito mal interpretada. E fala assim: contra você, porém, tenho isso, que você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. É uma advertência muito séria, muito séria, colocada contra aquela igreja e que faz a gente pensar. Na aula, eu pedi para vocês pensarem. Abram os microfones, ou então levantem a mãozinha, quem quiser falar, e me digam o que é primeiro amor, o que você entende por primeiro amor e qual é a sua ideia, qual é o seu conceito sobre primeiro amor. Pode falar, gente. Hã? Não vão falar? Ricardo, vá lá, começa você, abra a discussão. Me fala o que é primeiro amor, gente. Acho que, bom, todos aqui já têm uma certa idade e que já passou pela experiência do primeiro amor, e que você fica pensando e sonhando com aquele amor dia a dia. Então, o amor da sua vida, seja que depois se transformou eventualmente na sua esposa, no seu marido. E é aquele ímpeto de contar, de falar para todo mundo, de o brilho nos olhos. E eu gosto muito da música que estava tocando lá do Rebanhão, lá da década de 1900 Guaraná com rolha, de voltar ao primeiro amor, porque lembra a gente que a vida cristã, a vida com a eternidade, não é uma coisa trivial. É aquela coisa que deveria dar brilho nos olhos, anunciar a vinda do Senhor Jesus com todo o nosso ser, entendeu? Então, é viver com aquilo na mente. E infelizmente, o dia a dia, a gente acaba colocando esse segundo plano, aquilo que você falou na aula passada, lá de Isaías, lá que o nosso pecado faz separação entre o nosso Deus, então ofusca esse primeiro amor, mas voltar ao primeiro amor é voltar àquele momento que, sabe, que ardeu, que queria sair correndo, falar para todo mundo, e parece que a gente fica meio de escanteio agora, né? Sim. É isso aí. Vamos lá, vamos por ordem. Valeu, então. Primeiro amor, aquele primeiro momento da sua conversão que você ardia, assim, legal, bacana. Leninha? Vai ser meio repetitivo. Porque tem problema, pensei exatamente o que o Ricardo está falando, que é quando você está naquele entusiasmo, que você respira a palavra, porque você teve um encontro com Cristo e você quer repartir com todo mundo, quer mostrar para todo mundo a diferença que teve Deus na sua vida, de aceitar a Jesus faz para você. Então, eu vejo o primeiro amor dessa forma. E também acho que tem muito a ver com... Não sei, eu pessoalmente fui criada num lar evangélico. Não sei o Ricardo, mas assim, eu lembro que essa experiência de primeiro amor para mim foi na fase que eu pedi para ser batizada e fui batizada que eu tinha 12 anos. E eu ficava assim o tempo todo pensando em repartir para todo mundo a palavra que eu tinha aprendido. Ah, legal. Legal, então. Tá? Obrigado, Leninha. Obrigado. Nada. Fala. Vamos lá. Yara? Eu só para complementar, gente, depois, eu não sei porque ficou esse negócio aqui na minha tela, tá? Ficou essa coisa amarela, mas depois eu vou tentar tirar. Mas assim, só para complementar. Não, amarela não. Ah, não? Ah, então tá.
só eu que estou vendo. O que o Ricardo e a Heleninha falaram, eu estou de acordo com essa questão, o que é, né, uma definição do primeiro amor. Eu acho que essa remete também, trazendo um pouco para os dias de hoje, pessoas que efetivamente têm esse encontro com Jesus, acho que talvez trazendo mais, né, para o exemplo aqui do texto, tiveram esse encontro, como essa igreja, né, como Jesus reconhece, né, se você vê o versículo 2 e 3, mas com o tempo aquilo acaba se tornando parte de uma rotina. Eu entendo dessa maneira, né? Então, eram zelosos, perseverantes, mas acaba que você perde essa questão. E o cristianismo sem amor, eu acho que ele não acaba se tornando como se fosse uma religião qualquer, né? Como você vai ao templo, você tem as suas, vamos dizer, não seria obrigações, mas dogmas e etc. A religiosidade, eu acho que é tudo isso, é você perder esse amor que você tinha quando você realmente se converteu, né? E eu acho que Jesus é o noivo da igreja, né? Se coloca. Então, eu acho que isso é isso, eu acho que é aí que está se referindo o texto, né? De você perder aquela vontade. Devoção, né? Exatamente, a devoção, e Deus quer adoradores em espírito e verdade. Eu acho que é isso que ele está falando, não rituais, né? Senão você fica com qualquer outra religião, qualquer outro Deus. Foi isso um pouco do que eu pensei. Legal, Yara, valeu. Obrigado. Elias, e depois a Ana. Como faz para tirar? Bom dia. Bom Eu concordo também com todos e acho que é isso mesmo, mas para mim foi um pouco diferente. Foi um processo e eu acho que tem a ver também com, da mesma forma que tem aquela pessoa apaixonada que leva um tempo para entender e para se aproximar e para chegar. Eu acho que com Deus também é assim. Acho que nunca é igual para todo mundo. Né? E desculpa, minha cachorra. Então, mas a partir do momento que você tem certeza daquele sentimento e da profundidade que isso te traz de paz e de certeza que Ele é o nosso Criador e Salvador, você vai crescendo com esse amor, vai também aprendendo que nós não somos nada e que a gente é totalmente dependente dele. Esse processo eu ainda estou caminhando no aprendizado de, como a gente fala, de santificação, de depender e dele me capacitar para que esse amor esteja sempre dentro de mim, que eu consiga trabalhar com isso sem esquecer de como foi a primeira vez. Acho que é isso. Obrigado. Super legal. Joia. Ana? Bom dia a todos. Eu acho que eu vou repetir um pouco do que cada um falou, mas quando veio essa questão do primeiro amor, é lógico que eu pensei lá na minha adolescência, né? E eu lembro que com o primeiro amor eu queria estar próximo, muito próximo. Eu queria conhecer cada vez mais dele, né? E queria mostrar o meu melhor, né? E eu tinha uma sede da proximidade. E assim eu vejo também quando eu iniciei na Igreja Batista, né? Que eu queria conhecer, que eu queria estar próxima, eu queria fazer parte de tudo. Eu queria me aprofundar na palavra cada vez mais. E queria sempre mostrar o meu melhor, né? Eu me recordo que no dia do meu batismo, o meu filho falou: mãe, você parecia uma adolescente lá em cima. A sua felicidade era tão grande que você parecia uma adolescente. E é assim, né? Se remeter mesmo a isso, né? Como Jesus, nesse momento, o primeiro amor. E o primeiro amor, ele não pode esfriar, né? Esse sentimento não pode esfriar. Eu não posso me acostumar, eu não posso não querer, né, estar próximo, não querer conhecer cada vez mais. Acho que é isso. Legal. Joia, Ana. Obrigado, realmente tem muito a ver com isso aí. Vamos ver, André? Então, alô? Então, pode falar. Assim, me parece que, eu não vou repetir o que os colegas já falaram, que é isso
no meu entendimento é isso também, né? Mas me parece que está em uma conexão aí também com a prática de boas obras. Enquanto é uma igreja com primeiro amor, apaixonada por Jesus, ela está atenta às boas obras também, às carências que tinha da cidade, tá? Me parece também que há uma advertência para falar, vocês estão se tornando uma igreja fria, tradicional, uma igreja cheia de ritos, tá? E ao mesmo tempo indiferente às carências sociais da época, tá? Ou seja, cadê a prática das boas obras? Cadê a caridade e cadê as atividades filantrópicas, vamos dizer assim, que parece que vocês não estão mais se importando, né? Sim. Me deu essa suspeita, vamos dizer assim. Que tem alguma coisa a ver com prática, fantástico. Isso mesmo, tá? É isso aí. Legal, legal. Amanda? Oi, bom dia. Então, quando fala também um pouquinho dessa parte de primeiro amor, eu vejo também pelo outro lado, não só do nosso amor, do nosso primeiro amor por Deus, mas foi Ele quem nos amou primeiro, foi Ele que nos escolheu. Então, eu acho que muito fala, eu vejo também pelo outro lado. Ele nos amou primeiro, quando volta para o seu primeiro amor, foi Ele que está nos amando, foi Ele que nos escolheu. Se arrependa dos seus pecados e volta a ser limpo. Aquele primeiro amor de quando você era limpo, de quando ele te escolheu antes mesmo de você ser concebido. Então, eu vejo muito pelo esse lado, não só da gente, do nosso ato de amar a Deus, mas foi Ele quem escolheu nos amar primeiro. Uhum. E é muito interessante porque a gente vê como amar, e vale a pena que eu falar uma coisa para vocês sobre isso de amar, de primeiro amor, que amar não é a mesma coisa que gostar, hein, gente? Quem ama, ama apesar de, mas quem gosta, gosta por causa de. A gente gosta quando a gente experimenta e fala, gostei, né? Eu experimentei Giló e detestei, odiei. Mas a primeira vez que eu provei algumas coisas como um pitomba, por exemplo, eu amei. Então vocês todos devem gostar de pitomba, né? Eu tenho certeza que tá todo mundo me olhando. Pitomba é uma fruta do Nordeste muito azedinha, muito gostosa. E assim, gostar tem a ver com a gente prova, não? Então a gente fala assim, poxa, eu gostei muito daquela menina, você chega junto, fala com ela, conversa, pega aquele clima e você acaba namorando porque você gostou dela, de alguma coisa, né? Se você não gostasse, você nem se aproximava. E algumas vezes, quando a gente pensa no amor de Deus, dá vontade de chegar para Deus e dizer assim, Senhor, você tem certeza que você me escolheu mesmo? Certo? Sério? Porque eu acho que eu não me escolheria. Eu sou assim tão fraco, tão cheio de defeitos, tanto problema. Às vezes eu tenho dúvida se eu gosto de mim mesmo, né? Mas assim, mas a gente refletir sobre o amor é muito interessante. O amor desprendido, né? O amor realmente é um troço que a gente não consegue explicar sem gastar muito tempo, né? O Fábio colocou uma observação aqui bem gozada. Ele falou assim, Jackson, lembra que o pastor Ari dizia, se você precisa de alguma coisa, peça a um recém-convertido. O crente mais antigo não tem tempo para nada. É verdade. É verdade. O Ari tinha umas coisas bem gozadas mesmo. Mas vamos voltar para a nossa reflexão. Eu queria tecer umas considerações com vocês. Eu acho que vale a pena a gente dizer. Primeiro, todo mundo está correto na sua interpretação. Com toda certeza, quando a gente se converteu, a gente tinha muito mais energia, muito mais disposição, muito mais fogo, né? Porém, é assim, vamos falar um pouquinho sobre o que significa primeiro amor dentro da palavra, né? Primeira coisa, a gente pensa que nem vocês pensaram. A maioria das pessoas pensa e interpreta claramente que tem a ver com devoção. Ele esfriou na devoção, mas olha, o negócio é o seguinte, a carta de Éfeso, a carta aos Efésios, se você ler todos os seus capítulos, ela não é muito comprida, né? Tem 4 capítulos só. Se você ler ela inteirinha, você não acha um único versículo sobre devoção, sobre empenho no evangelho, sobre empolgação, não acha isso. Então é estranho que você juntando 2 cartas, que seria a carta aos Efésios e o Apocalipse, ele falar de uma coisa totalmente diferente. Depois, será que não era por causa disso? Olha, ele se envolveu tanto com o pecado que esfriou. Olha, diferente das outras epístolas às igrejas
lá do Apocalipse, né, que é Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, a igreja de Éfeso, ela não era culpada de flertar com os inimigos, ela não foi acusada de se envolver com pecado, de esfriar por causa do pecado. E sim, ela foi até elogiada pelo fato dela ter zelo. Então, não tem a ver com pecado. Será que é a verdade? Porque, afinal de contas, Efésios 4,15, né, Paulo vai falar para ele falar a verdade em amor. Será que não é por causa disso? Mas me parece que é muito pouco a gente falar de primeiro amor só da maneira que você falar. E, além do mais, né, como acho que foi o André que destacou, tem a ver com praticar obras, volte à primeira prática. Então, peraí, não seria isso. Depois, será que era porque era uma igreja que virou palavra dura? Lembra que a igreja de Éfeso aconteceu o grande episódio em que Paulo falou duramente contra o pessoal de lá por causa da idolatria, né? Principalmente por causa daquele episódio com aquela falsa profetisa, né? Que trazia lucro para os seus senhores, né? E aí, mas não faz sentido, porque aquilo foi um episódio isolado e não há nenhum registro bíblico que diga que a igreja continuou com isso. Será que tinha a ver com dedicação? Olha, aqui começa a me parecer uma coisa interessante. Quando a gente começa a pensar, principalmente nos primeiros versículos da carta aos Efésios, em que Paulo elogia a igreja de Éfeso por causa do seu amor e dedicação, principalmente porque quando o pessoal lá em Jerusalém começou a passar fome, sabe quem foi que levantou a maior oferta? Foi a igreja de Éfeso. E fez essa remessa em dinheiro para ajudar os irmãos que estavam passando por necessidade lá. Então, me parece que tem muito mais a ver por aí. Então, assim, quando a gente analisa a carta, e olha só esse versículo aqui que é muito interessante, né? Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês demonstram para com todos os santos, e Paulo continua a carta dele. Ele tem aqui um caráter muito interessante. A igreja de Éfeso tinha uma característica. Todo mundo que chegava lá se sentia abraçado por aquela igreja, amado por aquela igreja, porque eles, além de ter uma fé muito grande, tinham uma devoção muito grande, acima de tudo, eles praticavam o amor. Então, as pessoas em volta delas sentiam esse tipo de coisa. E quando a gente fala sobre amor, o amor que era característico de daquela igreja, é importante a gente entender que Paulo vai falar em Coríntios, né, sobre a epístola do amor, sobre as características do amor. E ele vai dizer assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que tine, né? Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios, e tenha todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, isso não valerá de nada. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. A gente costuma olhar 1 Coríntios capítulo 13 com um olhar romântico, e Paulo não estava com esse olhar. Se você ler os últimos versículos do capítulo 12, Paulo vai falar sobre dons espirituais, sobre práticas de dons espirituais, sabe em que contexto? Na igreja, e não entre marido e mulher, entre namorado e namorada. 1 Coríntios capítulo 13 é o amor da comunidade eclesiástica. É o amor que a gente pratica entre nós. E é interessante que, se você olhar sobre essa ótica, olha só como tem destaque os dons espirituais. Ele fala sobre línguas, ele fala sobre profecia, ele fala sobre conhecimento, ele fala sobre dom da fé, de mover montanhas, ele fala sobre martírio, ele fala sobre práticas que são tipicamente eclesiásticas. E ele vai falar o amor no contexto aqui. E aí ele vai dizer que ele é bondoso, ele é paciente. Olha só, o amor é paciente por quê? Porque às vezes não precisa tolerar aquele irmão mais chato. Precisa. Ele é bondoso, significa que a gente se desprende, a gente dá cestas básicas, a gente pensa primeiro nos outros do que na gente.
não é invejoso, a gente pratica a alteridade no sentido de entender que quando o outro ganha, eu comemoro, eu não me vanglorio, eu não chego lá para a pessoa dizendo, porque eu sou... Você sabe com quem está falando? Não. Eu não me orgulho, eu não maltrato os outros, eu não procuro os meus interesses, eu boto o outro em primeiro lugar, não se ira facilmente, eu não guardo rancor, não se alegro com a injustiça, mas é uma igreja envolvida com a justiça, em denunciar a injustiça, em ser profética no seu tempo, se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é igreja. Você vai dizer assim, mas não quer dizer que isso não se aplique também a outras formas de amor, amor romântico e tudo mais. Mas o que estava na cabeça de Paulo quando ele escreveu o 13º capítulo de Coríntios era o amor entre os irmãos. E aí, voltando para Éfeso, é esse amor aqui. Perder o primeiro amor é isso aqui, gente. É quando a gente, dentro da igreja, começa a se tornar snob, é assim, é aquele negócio que foi falado, né, que o Ari brincava, dizendo crente velho parece que perde, não é só a empolgação, é o amor mesmo, é a vontade de trabalhar para o outro. A gente pergunta assim, você pode ajudar aqui no teatro? Aí a pessoa fala assim, o que é? Tá faltando o papel principal? Não, a gente precisa de alguém para cuidar de varrer o palco depois que termina. Aí, não, esse tipo de coisa eu não vou me envolver. Eu não me disponho, eu não me coloco à disposição. O amor em mim é frio, o amor em mim é fraco. Ser fervoroso no culto não é gritar, não é pular, não é dançar, não é levantar a mão, não é bater palma, não é sair com experiência espiritual, assim que de repente emocional, que eu estou assim saindo de mim. O amor, se for experimentado no contexto eclesiástico, no meio de um culto, você vai se sentir confrontado com com o seu egoísmo, com a sua falta de paciência, com efetivamente a prática da obra do amor. O restante é consequência. A gente não precisaria implorar, por favor, pelo amor de Deus. Gente, ajuda aqui, tem uma família ali que caiu uma tempestade e despencou a casa delas. A gente precisa ajudar, a gente não sabe como fazer, não tem recurso. Eu não precisaria apelar. Eu teria que apelar dizendo, gente, chega, já tem demais aqui, chega. A gente já recebeu. A gente excedeu. Por quê? Porque o verdadeiro amor tem a ver com esse tipo de coisa. Você consegue entender o que significa primeiro amor na sua essência? É muito mais do que estar empolgado, porque empolgação passa. Amor é alguma coisa verdadeira que perdura, que vai adiante, né, do que a gente está vivenciando, né? Helena, não, desculpe, Humberto, você pediu a palavra? Não, eu só queria comentar que eu nunca tinha visto o 1 Coríntios 13 como um amor dentro do contexto da igreja. E fazendo o link do capítulo 12, que falava de dons, da forma correta, né? Da gente usar os dons. E com 13, realmente é uma coisa bem interessante. Eu sempre achava que era o amor de um marido com a mulher, sabe? Entendi. É a primeira vez que eu penso nesse sentido, eu nunca tinha pensado. Inclusive, se você reler o 1 Coríntios 13, você vai ver, quando ele fala assim, havendo profecias cessarão. Né? Aí você fala assim, como? Havendo profecias, por quê? Como é que... Eu estou falando de amor, de homem, mulher, romântico. Havendo profecias cessarão? Porque em parte eu conheço, em parte profetizo. Não parece estranho falar sobre isso? Mas quando você fala no contexto de igreja, é assim, o uso dos dons. Havendo o dom da profecia, ele vai cessar, porque quando Jesus voltar, não precisa mais denunciar pecado, porque ele vai estar com a gente. Aí quando você fala, em parte conheço, em parte profetizo, mas quando vier o que é perfeito, tudo que é em parte, cessará. Porque ele veio realmente para abraçar a gente. Então, assim, faz todo o sentido, tem muito a ver com isso. Da gente se tornar um crente melhor usando esse tipo de amor. Mas fantástico. Obrigado, Humberto. Concordo. Na verdade, assim, não adianta eu ter todos esses dons, imaginando que alguém teria todos esses dons, mas se não tiver amor.
Ou Isso, seja, isso. entre aspas, se eu fosse um ótimo pregador, mas não Uhum. tivesse amor, não seria correto, digamos assim. Exatamente, seria vazio, né? Como ele mesmo fala, seria como um símbolo. Hoje a gente poderia falar, seria uma caixa de som falando sozinha, tocando lá uma playlist ou tocando uma mensagem. Mas é vazio, porque não tem amor, né? Fábio? Oi, aqui é a Zelma, que está do lado do Zelma. Fábio. Tá bom. É que Fábio, Zelma, é toda a mesma coisa. Por sinal, Fábia. gente, em nome de todas as mães, Zelma também, então, assim, feliz Dia das Mães aí, tá? Pode falar, Zelma. Muito obrigado, querida, e para todas nós, queridas, que nós sejamos luz, né, no nosso lar. É o seguinte, gente, eu vou falar um exemplo de amor aqui na nossa igreja que eu acho que ninguém conhece. Tinha uma senhorinha que subia de 80 anos, tralalá, ela subia aquelas ruas da nossa igreja e ela apontava todos os lápis para as crianças do Kids. Ela ia durante a semana e ninguém conhecia, né? E aí perguntavam para ela, mas a senhora não cansa vir aqui a pé, apontando os lápis um por um para a criançada do Kids e chega na semana que vem, ninguém nem sabe, né? Quando as crianças do Kids chegavam e chegam, né? Os lápis estão lindinhos, apontados, né? Nem os pais percebem. Ela falava assim, eu estou fazendo isso para o reino. Essa senhora já morreu, né? Ninguém na nossa igreja acho que sabe o nome dela, mas você já viu uma prova de amor tão grande quanto essa? Então, me emociona bastante, né? Então, quando você falou ali, né, de ajuda no teatro, né? Eu penso, às vezes a gente quer mais microfone que a vassoura, né? Então que nós estejamos prontos para as duas coisas. Então, quando eu lembro dela, né? Hoje, Dia das Mães, é um dia que a gente se emociona muito, né? Então, é a prova de amor para o reino, é você fazer quando ninguém vê, né? E esperar do Senhor, né? Se Ele quiser, né? Aqui ou lá, a gente já sabe que a gente tem a recompensa. Obrigada, querida. Estou até emocionado pensando nessa senhorinha. Vamos voltar ao versículo, é assim, tenho contra você que você abandonou o primeiro amor. Arrependa-se, volte a praticar suas obras primeiras, porque senão eu vou tirar a luz da tua vida. Faz todo sentido, gente. Faz todo sentido pensar no amor. Absolutamente sentido, porque é mais do que empolgação, porque senão seríamos sempre pessoas imaturas, e a maturidade é uma coisa boa a ser buscada, mas a maturidade com amor. A maturidade vazia, ela não faz absolutamente nenhum tipo de sentido. E continuando, deixa a gente continuar aqui na reflexão, para a gente pensar sobre, vamos ver, quando você ama, o que você faz? Quais são as obras que eu pratico? Primeiro, quem ama prioriza os outros. Mateus 20 fala que Jesus não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida. A gente veio para servir, assim como esse exemplo da senhorinha da Zelma e tantas outras pessoas que a gente pode pensar e citar, aquela pessoa que distribui o boletim para você na entrada, que você não sabe o nome, você diz bom dia, mas você não sabe quem é ela, aquela pessoa que ajuda a arrumar as cadeiras, aquela pessoa que cuida para que o microfone não dê microfonia, aquela pessoa que está cuidando para que a tecnologia possa alcançar nossas casas e que a gente possa transmitir e receber o som adequado. Depois ela está sempre disponível, né? Lucas 12 fala que Jesus, né, vai dizer, é o exemplo maior que a gente tem, e que ele fala para a gente estar sempre pronto a servir, vigiando, preparando e praticando acima de tudo. O terceiro, deseja se esforçar para imitar o nosso Senhor, Cristo. E João vai dizer, eu lhes dei exemplo, para que vocês façam como eu fiz. E mais do que isso, que vocês se superem nesse sentido. Né? Em Romanos 7 vai dizer que a gente luta, quem ama luta contra os desejos da carne, porque a gente quer servir no novo modo de agir do Espírito,
não mais daquele jeito antigo, né? Em Gálatas 2:20 vai dizer, eu não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E essa vida que eu vivo agora, eu vivo na glória, no poder, na comunhão, eu vivo no amor que o Espírito Santo de Deus colocou e depositou em mim. Depois ele age com boa vontade, né? Efésios 6 vai dizer, tenham sinceridade de coração e sirvam de boa vontade, sirvam com um sorriso. Assim, não adianta nada. Eu me lembro de um péssimo exemplo que o Clauber contou, de uma pessoa que se voluntariou para cuidar lá, de organizar os carros no estacionamento, na época pré-pandemia, né? Claro. E aí o que aconteceu foi que essa pessoa, em vez de tratar com carinho, ela falava e era extremamente ríspida na hora de você colocar o carro, em vez de ajudar, acabava atrapalhando, gente. É assim, a boa vontade é o contrário, é o sorriso, é a paciência, é a tolerância, é andar a segunda milha, é estar junto. E tudo que faz com doação e intenção. Filipenses 2, que é outra epístola que Paulo escreveu da prisão, né? Vocês todos tenham o mesmo amor e nada façam por egoísmo ou vaidade, mas humildemente. Assim como o nosso Senhor se esvaziou da sua condição, da sua glória de Deus, né? Condição não, ele nunca perdeu a condição de Deus, mas ele perdeu a glória de Deus. Ele abriu mão da glória de Deus, da glorificação, para que ele pudesse viver entre nós. E aí, o que ele faz? Ele vai agora no próximo passo. E aí a gente dizendo assim, como é que eu ajo de maneira ética com amor? Eu acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho aqui. A moral é um conjunto de normas. Cada sociedade tem uma moral. Então, eu simplesmente seguir a moral não significa amor. Significa simplesmente que eu cumpri aquilo que é correto. E aí a gente pode ter morais diferentes dependendo do país, da cultura, do contexto. A ética tem a ver com respeito ao valor humano. Por exemplo, não matar, xingar, desrespeitar é errado em qualquer lugar. Eu posso mudar a forma, mas o princípio ético é o mesmo, né? E a gente ter uma vida simplesmente justa e baseado na justiça não garante absolutamente nada, não constrói uma sociedade justa, porque a gente tem que ter ética e, no nosso caso, ela tem que ter amor também. Então, assim, uma pessoa que chega para a gente e fala assim, mas eu sou um crente fantástico, por quê? Eu vou todos os domingos à igreja. E a pergunta é, e daí? Não, mas eu sei decorado o livro de Efésios inteirinho, todos os versículos. E a pergunta é, e daí? E o que você faz com isso? Qual é o teu próximo passo? Como é que você vive e como é que você demonstra o amor a partir do teu conhecimento? Ou seja, como eu transformo a minha ética, a minha moral em alguma coisa que é justa. E é justa a partir da lei do amor, porque nós usamos a lei do amor. Eu fiz uma brincadeira básica aqui para falar o que é legal e o que é ético, né? Então, por exemplo, o que é legal e ético, uma lei, como a Lei Maria da Penha, que protege as mulheres, o que é ilegal, mas era ético. Por exemplo, as pessoas esconderem judeus na Segunda Guerra Mundial. Se você fosse pego pela polícia, você era preso e era enforcado, como uma pessoa que ia contra a lei, mas, no entanto, eticamente é nosso dever até, né, defender. Mas existem coisas que é o contrário, por exemplo, é legal, mas é não ético. Por exemplo, um motorista bêbado que atropelou e matou um monte de gente pode se negar a fazer um teste e escapar como inocente. Isso é legal, porque ele está usando a lei, mas isso não é ético, é alguma coisa que faz mal até a gente pensar nisso. E coisas que são óbvias, o que é ilegal e não ético, aquilo que está no nosso Código Penal, né, que é assassinato, etc. Mas, acima de tudo, é a gente pensar qual é a lei que nos dirige, o que é legal para nós. Legal para nós tem a ver com a lei do amor, que é muito mais séria do que a lei dos homens, né? E, nesse sentido, vale aqui a advertência de João. É assim, volte ao primeiro amor. Eu quero você de volta praticando as obras do primeiro amor. Jussara, você ia falar? Queria falar só uma coisinha em relação a amor e lei, né? Que eu li em 1 Timóteo, que acho que encaixa bem no que a gente está falando. Se me permitir ler só um pedacinho, que quando Paulo fala assim, que para a gente não se ocupar com fábulas e genealogia sem fim,
que antes promovem discussões do que serviços de Deus na fé. Que o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. E mais lá adiante ele fala da lei. E ele fala que a lei, se alguém dela se utiliza de modo... a lei boa é a lei que se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores, rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos. Ou seja, se a gente vivesse no amor, a gente estaria só no amor de Deus, a gente não precisaria da lei. É verdade. É verdade. E a gente não precisaria também, né, Jussara, fazendo uma contextualização para a igreja, a gente não precisaria de regras na igreja. Por que eu tenho disciplina na igreja contra... porque a gente não pode usar do amor até o fim. Por quê? Porque o pecado em nós atrapalha essa dinâmica. Mas eu queria dar um exemplo para vocês. Passou na primeira igreja batista do Campo Limpo, e eu previ eu presenciei, né? Não previ, eu presenciei uma coisa muito interessante. Um casal de namorados, numa empolgação, ela acabou engravidando. Naquela época, né, a gente está falando de mais ou menos aí, uns 20 anos atrás, era costume da igreja simplesmente eliminar, cortar do rol, como a gente falava, excluir a pessoa da igreja. E o casal foi convidado a se retirar. Né? Assim, obviamente, houve uma grande revolta, porque eram 2 líderes na igreja e tudo mais, mas foi interessante que o pastor principal da igreja, ele falou assim, mais uma coisa, eu quero vocês todos os dias aqui na igreja, não importa se vocês estão excluídos do hall de membros, e mais do que isso, nós vamos fazer o casamento de vocês vão casar aqui na igreja, nós vamos fazer o chá de bebê, então a Sociedade Feminina arrumou o chá de bebê da criança, e fizeram todo o acompanhamento com eles, e os 2 foram convidados a fazer um discipulado pessoal com o pastor, com reuniões semanais. Eu encontrei esse casal quando eu fui pregar nessa igreja agora há pouco tempo, há uns 3 anos atrás, e os 2 hoje são líderes da igreja, firmes. Porque você conseguiu combinar a disciplina com amor. Hoje em dia é muito fácil a gente falar, quando eu não gosto de alguém, o que eu faço? Eu excluo, eu bloqueio do WhatsApp e eu excluo do meu Facebook. Eu tiro a pessoa deixo de seguir no Instagram. É fácil. Agora, você já pensou em pagar o preço? O amor verdadeiro, ele é sofredor, é benigno, é paciente, é tolerante, dá trabalho. É mais fácil excluir. É mais fácil cortar. É mais fácil inibir a pessoa. Mas isso é um amor líquido, como diria o Bauman, né, o sociólogo que morreu há pouco tempo. Amor líquido é aquele amor superficial, aquele amor sem profundidade. É aquele amor que você fala, você sabia que eu tenho 800 amigos no meu Facebook? Eu falo, legal, e quantos você encontrou na última semana? Nenhum. No último mês? Nenhum. Nos últimos 6 meses? Nenhum. Por quê? Porque dá trabalho. Conviver com pessoas dá trabalho. Ir para a igreja, gente, dá trabalho. Conviver com aqueles irmãos que você diz bom dia e ele conta a história da vida dele, é chato. Mas e daí? É o amor que me impulsiona. Não o meu egoísmo, porque isso é exatamente contrário ao que é pregado, né? Isso é a diferença que você levantou. Uma coisa é a lei. E eu digo assim, conviver só com os bonzinhos é legal, morrer pelos justos é legal, mas Jesus, quando morreu, ele morreu pelos injustos e morreu pelos justos também. Ele morreu por toda a humanidade. Elias? Então, eu achei ótimo esse debate, a discussão, e quando a gente leu lá, você leu que se a gente não voltar ao primeiro amor e fazer as coisas como a gente fazia, e que Deus vai tirar essa luz da gente. Eu me soa assim como não como uma ameaça, ou como se Deus te mandaria um castigo. Eu queria entender um pouco melhor isso, né? Se você levar o pé da letra, é isso que você entende, mas claro que tem várias interpretações, né? Eu queria um pouquinho
entender o contexto Legal. melhor disso. Legal. Se você ler os primeiros capítulos de Apocalipse, candelabro tem a ver com o pastor da igreja, tá? Ele vai dizer que lá atrás, em primeiro Apocalipse capítulo 1, ele vai falar quando ele escreve quando ele escreve as igrejas, o candelabro é o símbolo do pastor. E o candelabro também é o símbolo da luz. Eu acredito que não é mais uma ameaça, é muito mais uma advertência em dizer o seguinte: se você não tem uma vida em amor, você vai ter uma vida apagada, opaca e escura. Não que Deus vai fazer isso, mas é que você está buscando a sua encrenca, né? Então, assim, muitas vezes eu não consigo interpretar e pensar na Bíblia num Deus que vinga. Para mim, a vingança que é dos escritores bíblicos tem a ver com a tentativa de explicar as consequências do pecado a partir de um antropomorfismo, ou seja, de uma visão humana tentando explicar Deus. Em teologia, isso se chama antropopatia, que é atribuir a Deus sentimentos humanos numa tentativa de explicá-lo. Mas aí eu acho que tem muito mais a ver com isso, Elias. É assim, se você não tem uma vida de primeiro amor, você tem uma vida opaca, escura e sem graça. Não como punição, mas como consequência. Tá? Eu sou calvinista, mas nessas horas eu sou arminiano. Tá? Obrigado. Tá bom, tudo bem, vamos lá. Ricardão, vai lá. Na verdade, é uma pergunta rápida para a Jussara. Qual que é o texto de 1 Timóteo que você leu? É 1 Timóteo, capítulo 1, começa no versículo 3 e termina no 11. Tá, obrigado. Legal. Bem interessante. Gente, a professora aqui já disse que vai cortar meu ponto, a minha diretora, se eu não tomar cuidado. Então eu queria agradecer a presença de vocês, sabe, assim, num dia tão festivo como esse, a gente ter 30 pessoas numa manhã gelada estudando a palavra é uma delícia. Então, eu agradeço pouco tempo, hein? Podia aumentar esse tempo, viu? A gente não nota, mas a gente está há 45 minutos só uma juntos. coisa, hoje é um dia de festa também, porque o pastor Lisânias completa 70 anos. É verdade, eu tinha esquecido disso, é verdade. Ele tá passando de adolescente para jovem agora, né? Legal, então, gente. Vamos orar para que Deus trabalhe no nosso coração e realmente faça isso, né? Despertando em cada um o primeiro amor. E, de novo, leiam a palavra assim. Gente, é tão gostoso, bebam da palavra. É uma delícia, gente. Vocês não vão conseguir parar depois que vocês começarem. Vamos orar. Santo Deus, Pai, nós vamos à Tua presença, te implorando, Senhor, te pedindo para que Tu, Senhor, hajas no coração da gente, que Tu transforme, Senhor, a nossa vida em uma vida de dedicação a Ti, voltando ao nosso primeiro amor, voltando como Éfeso fez lá, a igreja dos Efésios, abandonando, Senhor, a prática do amor. Que essa seja uma advertência para cada um de nós, para que nós aprendamos, Senhor, a andar na Tua luz, Senhor, no Teu princípio, e que as pessoas possam olhar para a gente e dizer como a gente ama, como nós somos membros de uma igreja que se ama e que pratica o amor. O Pai, continua conosco, recebe esse domingo, recebe esse culto, Senhor, que vai ser prestado a Ti, Senhor. Nós te oramos assim, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Senhor. Amém. Tá bom? Amém.